olha que decisão mais incrível. A gente deixa a nossa vida de lado por um sonho que a gente nem sabe que a gente queria, né? Oi, gente! Estamos começando mais um Construindo uma Rotina. Agora estamos com a casa cheia, todo mundo está aqui. Eu obriguei! E a gente vai contar hoje a história da rotina, começando comigo e com a Carol. E aí o bate-papo vai ser ali descontraído e a gente vai falando, certo? Certo. Se apresente, Carol. Oi, gente, sou a Caroline, sou psicóloga clínica e também uma das fundadoras aqui da Rotina. Entrei desde o início. Na verdade, a rotina começou a partir de mim, né? É, sim, podemos dizer que sim. Foi isso, foi. Então, é isso. Vou cortar. Bom, Maravilha. tem que ser ao vivo. É, não, Tá. quem sabe faz ao vivo. Bora que bora. Cortar, vai. Me lembro que desde 2021, acho que eu não sabia o que era organização na minha vida. Só sabia o que era demanda, demanda, demanda e mais trabalho. E quando a gente se conheceu, né? Foi em 2021, mais ou menos, eu já estava sobrecarregada. O meu sonho era ser uma profissional de agenda cheia, né? Que é o que falam quando a gente sai ali da faculdade, mas não explicam o que é ter agenda cheia e o que significa isso também. E aí, quando eu saí, eu estava em praticamente vários empregos ao mesmo tempo e tentando ir atrás da minha agenda cheia própria. O sonho da agenda cheia. Né? E quando eu cheguei nela, eu já estava exausta. Eu acho que eu nem consegui curtir, nem soube que eu estava com a agenda cheia, na verdade. Foi quando estava conhecendo a Mayara, e aí eu já estava assim, cansada para tudo. Não tinha tempo nem para respirar direito, nem para viver nada. E aí eu cheguei para terminar nosso relacionamento. Olha que decisão mais incrível. A gente, a gente deixa a nossa vida de lado por um sonho que a gente nem sabe que a gente queria, né? Porque colocam na nossa cabeça que tem que ter agenda cheia, que a gente vai ser uma psicóloga de sucesso, e a gente acaba deixando todo o resto da vida. Não sei o que é sucesso. E aí, fui terminar com a Mayara porque eu não estava dando conta, né, de toda a demanda. Mas eu não sabia, tá? Eu achava que eu só estava cansada porque tinha muita coisa para lidar, principalmente uma outra pessoa, né? Ah, E aí, foi quando eu terminei. Cheguei para você e falei, não dá mais pra gente seguir, porque tô cansada, não ia dar conta de mais uma coisa. Na verdade, eu só falei, né? Não ia dar conta. Nossa, bem fria. Não vou dar Bem- não vou dar conta aqui de mais Essa uma coisa. demanda de relacionamento, não. Não, chega, Vai acabou. pro backlog essa É. Fica pra uma próxima. É isso. E aí foi quando Mayara chegou pra mim e falou: "Peraí, o que que tá acontecendo?" Eu falei: "Não, não tá acontecendo nada não. Só tô com o olho tremendo." Não, fala aí o que que tá rolando. E aí eu fui contando ali toda a minha história e contei principalmente sobre como era a atuação, né. E aí eu acho que você fez as perguntas exatas ali pra eu entender o que estava pegando, porque até então, pra mim estava muito abstrato, eu não sabia que eu estava desorganizada. Saiu de uma DR pra uma entrevista com usuário. É. Mapeamento de problema e tudo mais, porque Uhum. não tinha nada a ver, assim, com a... No fim das contas, não tinha a ver com a relação em si, e sim com o excesso de demanda mesmo. Porque acho que uma das coisas que me surpreendeu foi que a psicóloga, para começar, né? Tem vários profissionais da saúde, saúde e bem-estar e tal, que é a mesma coisa. Você é uma empresa ambulante. Uhum. Então, pensa aí que você tem que lidar com um monte de coisa e ainda atender, né? Que é o que geralmente as pessoas vão para fazer mesmo. E se surpreendem com tanto de demanda administrativa que você tem por trás. E aí eu fiz essas perguntas, aí depois eu vou partir daqui, né, Uhum. do meu. Sim. Listei as ferramentas, tipo, ó, tem aqui essa, tem como você usar. Cara usou, não se adaptou. E agora a gente sabe mais ainda o porquê, né? Uhum. E aí você pode falar como você se sentiu usando as outras ferramentas. Tá. Cara, muitas ferramentas parecia que eu estava uma estranha no ninho, basicamente. Estava invadindo o lugar que não era meu. E principalmente por não ter nenhum tipo de proximidade e parecia que realmente entregaram ali um sistema do. Pode falar? Do governo?
Acredito que sim, fica à vontade. Um sistema ali quadrado, que a gente preenche coisas muito burocráticas. É como eu ficar, sei lá, 4 horas na fila do fórum. Basicamente isso, para assinar Tabelião de nota. É para isso. assinar um único papel, e eu achei que foi muito trabalhoso. As informações eu não encontrava de jeito nenhum, eu me sentia cada vez mais burra, mais inadequada, e sentia que além de não saber o que fazer com a minha agenda cheia, eu também estava fazendo de uma forma bem ineficiente. Me sentia, sei lá, quase que no final ali da faculdade, que você fica se espremendo para fazer um TCC digno, e aí você sente que você é menos e tal, e saindo ali e encontrando essas ferramentas, parecia que só reforçava essa sensação de inadequação. E aí eu falei pra Mayara: "Ah, não, não quero não, não tô afim", né, porque entrar pra ter mais trabalho, gente, pelo amor de Deus, né, não rola. E aí foram esses lugares, não tinham proximidade, eram tudo quadrado, parecia que eu tinha que ter mais trabalho para fazer, e era muito difícil também de entender como eu poderia me organizar, como aquilo poderia me ajudar com um problema que eu tinha, que era a agenda cheia e tudo aquilo que vinha junto com a agenda cheia. Isso. E aí, prometi que ia resolver como uma boa resolvedora de problemas, mas que não resolve nada sozinha. Eu chamei esses 2 senhores. Brincadeira. Da área de tecnologia deve ser mesmo. Que tinha que ter mais pessoas ali para resolver esse problema. E a gente identificou também uma oportunidade, né? Acho que para além da promessa, para além da inadequação sentida pelas ferramentas, eu vi que tinha uma oportunidade, a gente viu, né, como um grupo que tinha uma oportunidade, e já trabalhávamos antes, já trabalhamos antes em outros projetos e tudo mais, em momentos diferentes da vida, então foram várias, no fim das contas a rotina parece vários encontros, né, de tipo, daqui, pega dali, e no fim das contas estamos aqui todos para fazer esse rolê acontecer. E aí chamei Paulo Carneiro e Jorge Soares, não necessariamente nessa ordem, para fazer parte e me ajudar a cumprir essa promessa que eu fiz para Carol. E agora, gente, é com vocês, se apresente. Pode começar, Jorge. E aí, pessoas, tudo bem? Bom, quem já acompanha o Construindo uma Rotina já me conhece, né? A gente já tá aqui já há um tempo. Mas falando um pouquinho mais a fundo, até um pouco dos encontros da vida que a Neres comentou. Eu já atuava em várias startups, né? Falo que eu sou cria de startup, não venho da parte de organizações, sempre foi nessa minha área. E aí a gente se conheceu trabalhando numa Construtec, né? A gente trabalhou numa Construtec junto, a gente já tinha uma sinergia muito boa. E aí aquele negócio, quando você tem uma equipe muito boa, eu falo que a equipe se leva além do trabalho, né? Você vai trocar com ela em outros lugares, você vai levar aquele time que a gente até brincava de Dream Team, pra vida. Então, se você vai precisar fazer alguma coisa, sempre vai contar com essas pessoas. E aí, nesses encontros da vida, né? E isso vai já até dar um gancho pro Paulo também se apresentar. Sim. A gente até experimentou pisar um pouco na água de construir outra startup, né? Um pouco ali na parte mais focada com o core de agendamento e tal, para um outro nicho. Mas aí a gente entendeu e aí a Neres trouxe essa visão do caso da Carol. E aí a gente falou, bom, vamos seguir nesse daqui, acho que a gente consegue... E se? Exatamente. E aí a gente... Vou chegando até essa parte, né? Onde que a gente se encontra. E aí, nesses causos de Dream Team e de tudo mais, o Paulo se apresenta pra gente aí. Fui convidado, né, por essas pessoas aqui. Acho que é a melhor oportunidade de agradecer, né, o convite de fazer parte, de ser mais uma pecinha de Lego ali, né? Sou designer de profissão, de vida, nunca fiz outra coisa sem trabalhar com design, né? E quando a gente une as forças para construir uma ferramenta que vai ajudar pessoas, é isso de verdade que me motiva, né? Não é construir apenas uma plataforma, construir apenas uma ferramenta, desenvolver algo, né? É você enxergar as pessoas utilizando no mercado, né? Algo que você teve uma pequena contribuição. Como a Mayara falou, ninguém constrói nada sozinho. Sim. A pessoa que pega o tijolo e constrói a casa, não foi ela
começou lá em quem construiu o tijolo, né, de verdade. Ou a em quem construção. sonhou com a casa. Exato. Exatamente, ou em quem sonhou com a casa. Então, assim, é sobre sonho, é sobre profissão, é sobre construir soluções para que as pessoas possam ter a vida melhor, para conseguir organizar a vida melhor, porque nós todos como profissionais, a gente sabe que não vale a pena, não é apenas trabalhar. Você tem que ter uma gestão muito organizada do que você faz, né? Senão você acaba não conseguindo aproveitar nem a vida, nem a profissão de forma satisfatória. E aí é onde nascem as soluções como a rotina, né? Vamos falar rotina? Vamos Rotina, gente. Depende do sotaque da região, mas rotina. Já acostumei a falar rotina. Então, assim, tudo começa por detalhes. É a cor que precisa atender o nicho, né? Ou não também, a gente vai sair completamente fora da curva. Sim. Então, realmente é uma construção que é detalhe por detalhe até chegar a ponto de pessoas utilizarem como uma ferramenta do dia a dia. E eu acho que é esse o nosso propósito, né? Que a rotina seja a ferramenta do dia a dia de inúmeros profissionais aí pelo Brasil e pelo mundo. E depois da Carol, né? A Carol não é a única psicóloga, a gente começou com psicólogas. A gente precisou mapear as outras dores, né? As outras Caróis do mercado. E aí a gente também tem um viés muito forte aqui de pesquisa. Então, muita coisa baseada em dados, em pesquisa quantitativa e qualitativa, e aí a gente rodou essa pesquisa com vários profissionais, e aí na DM mesmo, ó, estamos mapeando, usando o teste da mãe, que eu sempre falo do teste da mãe, para realmente mapear ali as dores dessa parte administrativa, e a gente identificou que, eu acho que o que foi mais surpreendente para mim é que profissionais que se formaram ali em 2005, sei lá, por exemplo, tinham a mesma dor de profissionais que se formaram, tipo, sei lá, 98, 97. Sim. Agora a gente tem, né, profissionais que estão aí 2000 mais, meu Deus. Que nasceram. Verdade. Os jovens já estão aí como psicólogos e tudo mais. Então, essa era uma parte que me pegava muito, porque a academia acaba sendo para teoria mesmo. Tem algumas profissões que evoluem essa parte administrativa. E como a gente começou com psicólogas por causa da Carol, a gente viu que não tinha essa evolução. Não teve essa evolução. E aí a gente focou muito mais sempre em mapear problema. Como que a gente vai resolver? Então eu lembro que a gente fez lá, agora contando até a parte mais operacional, fez um mapeamento ali no Miro, tipo, como que esse problema existe sem a gente? E aí como que a gente pode encaixar a rotina nesses pequenas coisas do dia a dia, até que a gente decidiu, né? Documentos, agenda e financeiro. O core, né? A O que tríade vai ali. ser ali, né? Sim. E o documentos começando pelo prontuário. E aí a gente usou coisas de hábitos, por exemplo, de plugar um no outro. A gente até falou de um pouquinho mais dos prontuários, Isso, né? acho que foi até o primeiro episódio. Quem acompanha a gente ali sabe que o primeiro foi sobre prontuários, né? Então essa parte foi muito... No sentido, assim, aí vocês podem me complementar, tá, gente? Senão vocês sabem que eu vou, né? Iremos. Não, relaxa. Se eu puder já pegar um gancho, Vai. ou te dar mais atributos, acho que é falar de saúde mental. A gente começou a falar sobre psicólogo e depois a gente abriu muito para saúde mental. Então aí é onde entra assim, amplia muito o nicho. Sim, né? E aí é onde nascem as oportunidades, ou surgem mais oportunidades do mercado, porque não é apenas psicólogo só. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, enfim, Terapeutas, vai embora, né? Daqui a pouco surge fisioterapeuta também, que faz parte desse mundo, né? Fono. Então, assim, é meio que, acho que não é errado falar que é quase infinito a quantidade de soluções que a gente pode incluir dentro da plataforma. Claro, ouvindo muito o usuário. A gente não vai sair colocando qualquer coisa dentro da solução, né? Sim. Ouvir, entender, mapear e aplicar como solução para o dia a dia. Eu queria pegar esse gancho, porque, de fato, acho que uma das coisas que a gente mais tenta se apoiar é em pesquisa e é entender o nosso usuário. Até a gente comentou em algum dos episódios, agora não vou lembrar qual foi, sobre o contato, né, o esquema de co-construção que a gente tem com a comunidade, que faz parte ali da rotina, com os nossos usuários, a gente tem um contato bem próximo deles, mas vai, acho que além disso, né, todo evento, aí você estava comentando sobre pesquisas e trocas que a gente estava, e aí me veio um dos eventos que a gente fez no ano passado, que vários profissionais, não necessariamente também da área da saúde, veio trocar com a gente. E aí a gente pensa, pô, mas por que, sei lá, um professor tá falando com a gente, né? Ou um advogado tá falando com a gente. E como que a gente pega
a opinião dessas pessoas, que eu acho que é importante, né? Assim, como que a gente pega a essência da dor da pessoa e fala, cara, beleza, a gente não é uma solução para esse mercado, mas é uma dor que o nosso público tem. Muito de organização. Acho que a gente sente muito na parte. Organização é muito mais do que um prontuário, muito mais do que uma agenda. A organização é realmente a pessoa sentar, como você tinha dito, Carol, numa plataforma e falar, cara, eu sei onde que as coisas estão. Eu não preciso ficar tendo que aprender. Pô, saiu uma coisa nova, eu não preciso aprender ali, descobrir isso. A plataforma naturalmente vai me entregar isso. Não entrando para os quesitos técnicos ou de solução especificamente, mas falando muito sobre esse cuidado, que aí eu trago muito essa visão, esse cuidado de como que a gente segura na mão das pessoas que usam a plataforma, independente se é psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, fono e etc. Porque, enfim, saúde e bem-estar é um leque gigante de público que a gente pode atender e a gente vai atender vocês. Em algum momento ali a gente vai crescendo e isso também, mas é ter esse cuidado, sabe? E eu acho, e aí só para completar aí, passo a bola de volta para chefe, que a gente pretende sim, as pessoas já perguntaram, a rotina funciona para tal especificação, funciona para tal profissional ali da área de saúde? A gente vai chegar em todos, só que a gente quer olhar com carinho, a gente quer olhar com cuidado para cada um de vocês. Então a gente não vai sair crescendo, abrindo para todos os mercados, porque as pessoas também já estão querendo, e que bom, eu fico muito contente, nós todos ficamos muito contentes, porque é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Mas para que esse trabalho continue, a gente vai fazer essas pesquisas, a gente vai fazer esse cuidado, a gente vai conversar com os especialistas que a gente está cada vez chamando para mais perto, para entender de fato como que a gente agrega e não ser mais uma plataforma, e sim a plataforma ou a solução que as pessoas vão ter ali no dia a dia delas, né? Isso é muito importante, porque a gente acaba indo, às vezes, na pressa de querer lançar. Todo mundo aqui é muito agoniado e é muito bom que a gente seja assim. Mas se a gente não tomar cuidado, realmente a gente acaba sendo mais uma e não a plataforma que realmente pensa com cuidado, com carinho, que faz as coisas bem e precisa de calma para isso, né? Tipo, não é só vem uma ideia, vamos fazer. A gente tem umas que a gente analisa o risco e tudo mais, e tem outras que a gente precisa debruçar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais e realmente saber qual nível que a gente tá ali. Mas aí a pergunta, né, Carol? Melhorou a vida mesmo? Eu sei que virou sócia, né? Vai ser um pouco enviesada essa pergunta, mas... Mas a Carol, melhorou? a Carol, ela é sócia, mas ela é crítica, assim, então... Gente, vou dar como cliente. Vou fazer uma exposed aqui. A gente lança um negócio, uma melhoria, qualquer coisa, uma funcionalidade nova. Dá 5 minutos, o Slack já tá lá. Melhoria, não sei o que, não sei o que. Ó, quem é que manda aqui, ó? Eu e as outras psicólogas no Kenny. As outras é você. E ainda vou lá votar. Que é isso, eu ainda voto nas melhorias. É isso. Sobre melhorar a vida, né? Eu acho que eu vou pegar um ponto que o Jorge falou, que é a organização. Organização é saúde mental, gente. Organização, a gente organiza pensamento, organiza sentimento, organiza para que a gente construa um novo comportamento, né? Se a gente quer mudar. E a organização, ela traz segurança, ela traz autoestima. Eu falo muito disso em clínica e acho que aqui dentro da rotina a gente fala bastante sobre a organização. Então, a organização, ela me trouxe uma segurança, ela me trouxe empoderamento, de certa forma, me trouxe segurança para poder falar para as outras psicólogas que me procuram o quanto eu estou organizada e o quanto está fazendo sentido isso na clínica. Meus clientes, né, que eu chamo de clientes, mas tem outros que chamam de pacientes, entendem isso, compreendem isso, a minha organização. Então, eu acho que melhora a vida de todo mundo. E é um dos pilares aqui da rotina, que é a organização. E é isso, né? Quanto você trabalha na clínica para ter mais organização com relação a outra pessoa, eu acho que falta a gente olhar para a gente, quanto profissionais de saúde, bem-estar, saúde mental também, porque saúde mental não se faz sozinha, precisa da equipe multidisciplinar, enfermeiros também. Polêmicas. Né? E para isso a gente precisa estar organizada, sabe? A gente não... É assim, a gente não luta sem organização.
porque isso daí pra mim é bagunça. Então a gente precisa estar organizada para a gente saber como que está nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, início, meio e fim. Então a gente precisa disso para poder seguir. E dentro da rotina eu consegui isso. Hoje eu faço outras coisas, né? E falar, ela é psicóloga, mas ela tá cofundadora da rotina, porque eu uso a rotina. Então, se eu tô organizada, eu consigo fazer coisas para além da sessão, para além da clínica, que eu acho que é uma das coisas que melhorou a minha vida. E eu gosto de fazer outras coisas, não gosto só de atender. Então, não é psicologia por amor, é psicologia para ter sucesso. Temos demais. Temos. Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui. Obrigada. E até a próxima Construindo uma Rotina. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.